Semana passada eu tava voltando do meu curso de TI sueco. Era fim de tarde aqui em Estocolmo. Pelo menos era o horário que o meu corpo entende como fim de tarde. Porque no verão aqui o sol se põe, agora que tá no fim do verão, se põe lá pelas 9, 10 horas da noite. Depois de quase 2 anos morando aqui, eu ainda acho isso estranho. Tu olha pro relógio, são 8 da noite e a cidade continua clara. Tem gente no parque, um monte de criança brincando e o sol não parece ter recebido o aviso de que o dia já deveria estar acabando. Eu gosto, mas ainda não me acostumei. E naquele dia, quando eu voltava pra casa, me veio uma lembrança muito específica das minhas tardes, dos meus fins de tarde no interior do Ceará. Eu voltando da escola, o sol já tava começando a baixar, aquela luz meio amarela, meio laranja, entrando nas casas, fazendo sombra na calçada, minha mochila pesada nas costas. A sensação de que uma parte do dia já tinha acabado, mas ainda tinha muita coisa para acontecer. Não era essa lembrança, ela não era lembrança de um dia especial. Não lembrei de nenhuma festa, de nenhuma viagem e de nenhum acontecimento importante. Eu lembrei de um horário, de uma parte muito comum do dia. Foi aí que eu comecei a pensar no fim de tarde, lá dos anos 2000, 2003, 2004. Antes de continuar, deixa eu me apresentar aqui pra vocês. Eu sou Luana, sou lá do interior do Ceará e eu moro aqui em Estocolmo, né? Capital da Suécia. Talvez tu já me conheça do meu outro canal, Desencaixe. Talvez não, mas lá eu faço vídeos mais estruturados, com mais pesquisa, roteiro, edição, muita pesquisa e muita construção em volta de cada tema. E eu comecei a sentir falta de um lugar um pouco mais solto, fosse mais parecido com a conversa e que eu não precisasse trazer respostas prontas e nem precisasse pesquisar tanto pra falar. Só conversar com vocês. Um lugar onde eu pudesse pegar uma lembrança ou um livro que eu tô lendo, ou um jogo, um filme, qualquer coisa. Alguma coisa que eu vi na semana e simplesmente conversar. Talvez ajude também a curar um pouquinho da solidão que existe aqui, que hoje tá diminuindo já pra mim, mas ainda sinto um pouco. Mas o fato aqui é que a gente não vai precisar correr pra chegar em conclusão nenhuma, tá? Sem a obrigação de transformar qualquer assunto numa explicação. E por isso eu criei o Conversa Desencaixada. Enquanto eu falo, tu vai ver imagens aí que eu gravo aqui de Estocolmo. Às vezes pode aparecer gravações antigas de VHS, algum gameplay, trecho de coisas que combinem com a conversa ou talvez que não combinem também. E as imagens aqui, eu não quero que elas expliquem cada frase não, tá? Só mais como uma companhia. Eu não quero pressa aqui, tá? Nem na fala, nem nas imagens, nem na maneira de chegar a um assunto. Então, se acomoda, pega o teu café, tua água. E o primeiro assunto que eu escolhi pra gente conversar foi justamente esse. O fim de tarde dos anos 2000. Eu vou deixar uma coisa aqui bem clara pra vocês já no começo. Esse vídeo não é exatamente sobre a sessão da tarde, também não é sobre malhação. Mas o que me interessa aqui é trazer mais sobre a sensação que existia ao redor de tudo isso. A cor do céu. Nada disso sustenta essa lembrança sozinha, né? Quero lembrar o que a gente fazia enquanto o céu tava lá mudando de cor. A minha lembrança, o fim de tarde, ele começava quando eu chegava da escola. Porque tu passava, ou talvez eu passava parte do meu dia esperando a hora de ir embora pra casa. Talvez não, eu confesso que eu gostava muito da minha escola. Mas aí o sinal tocava, todo mundo corria, saía ao mesmo tempo. E aquele caminho de volta tinha uma sensação tão própria. Cara, aquelas ruazinhas do interior do Ceará, que saudade. E eu não tô com saudade da rua, é essa dó desse sentimento. Dependendo de onde tu morava, né, dava pra voltar andando. Às vezes alguém vinha te buscar, às vezes tu pegava o ônibus, transporte escolar, bicicleta. Mas tinha aquele momento que tu finalmente chegava em casa, jogava a mochila na sala, na
na cama, onde quer que fosse. Não era colocada de forma alguma delicada, né? Era só jogada. Sofá, na cama, na cadeira, no chão. E o problema ficava pra depois, quando tua mãe dizia: ei, menina, tira isso daí. Tirava o sapato e eu continuava de uniforme ainda. Eu confesso que eu continuava. Entrava na cozinha e abria a geladeira procurando alguma coisa pra comer. Podia ser aquele pão francês, dependendo do lugar que você mora no Brasil. Pão francês, pão carioca, pão carioquinha, pão aguado, pão de água, pão sovado. Esse pão às vezes só com manteiga, com café, com suco, ou até uma bolacha, ou biscoito, né? Depende aí como é que vocês dizem. O que tivesse. E quase sempre tinha uma televisão já ligada. Quase sempre não. Todos os dias. Na minha casa tinha, assim, uma televisão ligada. Não precisava estar ninguém assistindo, mas a televisão ficava ali, fazendo companhia, de certa forma, preencher o silêncio da sala. Às vezes, a sessão da tarde já tava terminando. E eu pegava... E você pegava justamente aqueles últimos 20, 15 minutos. Assistia sem nem saber direito como é que a história começava. Mas... continuava ali, porque naquela época a gente tinha mais facilidade para entrar no meio de alguma coisa. Não precisava assistir desde o primeiro segundo, não precisava nem saber o contexto inteiro. Só sentava, entendia mais ou menos quem era o mocinho, quem era o vilão e pronto. Era como assistir o mesmo filme várias vezes. Muitas vezes era realmente o mesmo filme na sessão da tarde. Então eu tava lá assistindo não porque alguém tinha decidido que aquele era o filme favorito, mas era porque era o filme que tava passando. E como tava passando, tu assistia. Era assim que os filmes iam ficando conhecidos, tá? Não necessariamente porque todo mundo tinha ido pro cinema, mas porque eles voltavam. Eles reapareciam numa terça-feira qualquer, numa quinta-feira de férias, num dia em que tu faltou aula porque tava doente. E aquele filme acabava ficando ligado a uma casa, a uma época do ano, a um cheiro vindo da cozinha, da tua mãe, tua avó cozinhando. Às vezes você nem lembra direito do enredo, mas lembra daquela sensação de ter visto aquele filme. Só que a televisão, ela servia também como um relógio. Tu sabia mais ou menos que horas eram pelo que estava começando na televisão. A programação dividia o dia em pedaços. Desenhos pela manhã, jornal ali perto do almoço, filme durante a tarde e no finalzinho da tarde, muitas casas, Malhação parecia justamente quando o dia começava a virar outra coisa. Mesmo quem não acompanhasse Malhação todas as temporadas, conhecia aquela abertura, conhecia algum personagem, sabia qual era o casal da época, sabia quem era o chato da vez, principalmente conhecia alguma música que tinha aparecido ali, ou dali. Porque a Malhação, ela apresentava pra gente bandas, estilos, roupas, corte de cabelo e um tipo de adolescência que parecia sempre um pouco mais interessante do que a nossa. Na minha casa não tinha TV parabólica, então, sim, era por aí, por lá, que eu conhecia as músicas que eu tanto gosto até hoje. Em Malhação, todo mundo tinha um cabelo arrumado, tinha banda, todo mundo se encontrava naquela lanchonete bonita depois da aula. E enquanto isso, a gente estava tentando descobrir quem é que tinha levado a bola ou quem podia emprestar 50 centavos. Mas muita música chegava até a gente desse jeito. Você ouvia numa cena, depois tentava descobrir o nome se tu não tivesse dinheiro para comprar o CD. Perguntava para alguém, aí esperava a música aparecer de novo. Talvez encontrasse algum CD gravado. Talvez alguém tivesse no computador. Talvez a música, depois dali de Malhação, tocasse numa rádio e tu finalmente podia descobrir quem era que cantava. Hoje, se uma música toca durante 5 segundos, tu pega o celular e encontra na mesma hora. Naquela época, às vezes a música ficava dias na tua cabeça sem nome. E acho que tem encanto nisso, né? Claro que não existe nenhuma experiência única nos anos 2000. Nem todo mundo vivia o mesmo tipo de rotina também. Nem todo mundo tinha televisão, computador, videogame ou uma rua onde fosse brincar com tranquilidade. Mas acredito que funcionava assim para muita gente. E algumas cenas que a gente tem que a nossa geração reconhece. Cada cidade tinha seu ritmo, claro. Cada bairro tinha seus costumes. O Brasil é imenso. Cada casa tinha sua própria versão daquele horário. Mas tinha uma coisa que aparecia em muitas dessas lembranças. Depois de chegar da escola e passar um tempo dentro de casa, começava a preparação para sair de novo. E sair naquela época pode significar uma coisa muito simples.
Era tomar banho e ir pra calçada. Só isso, tomar banho e ir pra praça. Trocava de roupa e ia ver se já tinha alguém na rua. Às vezes nem existia o plano, mas era o que acontecia naturalmente, todos os dias. Ninguém tinha criado um grupo no WhatsApp, nem feito enquete para decidir o horário. Tu saía, se tivesse alguém, ótimo. E certamente teria. Se não tivesse, tu fosse o primeiro, tu esperava um pouquinho, e aí outra pessoa ia aparecer, depois outra. Alguém passava de bicicleta, alguém chamava no portão. Quando tu percebia, a calçada tinha virado um ponto de encontro. Tinha praça, né, também. À frente da casa de um amigo, um mercadinho, uma quadra. Qualquer lugar podia servir. Não precisava ser um lugar preparado para receber ninguém. Às vezes era só um pedaço de cimento na frente da tua casa. Mas era ali que a tarde continuava. Eu lembro muito da sensação de sair de casa logo depois do banho, o cabelo ainda molhado, a pele fresquinha por 5 minutos, porque muitas vezes o calor não respeitava não. E lá fora o sol já estava mais baixo, ou como a gente gosta de dizer no Ceará, tava frio, o sol tava frio. Não tinha mais aquela mesma força que ele tinha meio-dia. A rua começava a ficar mais, pode-se dizer, agradável. As pessoas apareciam mais na porta, muitas cadeiras na calçada, o movimento aumentava. Tinha sempre algum som vindo de algum lugar. Uma televisão ligada, uma música tocando dentro de uma das casas, tinha sempre moto passando, alguém chamando outra pessoa pelo nome, cachorro latendo pra absolutamente nada. E tudo isso acontecia enquanto a luz estava mudando. Primeiro ela ficava mais amarela, depois mais laranja, aí as sombras iam aumentando, o muro ia mudando de cor, as casas pareciam ser diferentes por alguns minutos, mas não porque fossem casas bonitas, né, ou alguém tivesse planejado aquela iluminação. Era somente o sol batendo do lado das coisas. Aquela luz entrava pela janela e mostrava aquela poeira no ar, batida nos pisos, nos móveis, nas paredes, naquela televisão de tubo. E dentro das casas, as lâmpadas também eram mais quentes. As lâmpadas incandescentes deixavam tudo meio amarelado. A imagem das câmeras antigas também puxavam para esse lado nesse horário. Por isso, quando a gente olha uma gravação dessa época, nesse horário, parece que os anos 2000 acontecia dentro de um filtro laranja. Mas a gente sabe que não era assim o dia inteiro, né? Tinha sol branco, tinha chuva, tinha céu cinza também, tinha uma luz fluorescente, tinha muito calor. A memória, ela só escolheu guardar certas cenas com mais força. Quando os postes começavam a acender, vinha outra mudança. Muito daqueles postes tinham sim luz alaranjada. Se espalhava pelo asfalto, pelas árvores, pelos portões. Não iluminava tudo. Ficavam partes meio escuras. Alguns lugares eram bem iluminados, outros já nem tanto, né? Mas aquilo dava uma cara muito específica pra rua. E a noite não significava imediatamente que tu precisava entrar. Ainda dava pra ficar mais um tempo, pra mais conversa, pra mais uma volta, pra mais uma brincadeira, até alguém chamar. Às vezes a mãe chamava uma vez, tu fingia que não tinha escutado, aí chamava a segunda e tu dizia, já vou. A terceira já vem teu nome completo. Aí era melhor ir. Hoje eu penso muito na forma como aquele horário era marcado por pequenas coisas. O programa que começava, a troca de roupa, a luz do poste, a casa se abrindo, a chegada dos teus amigos. Eu não acho que o fim de tarde tenha desaparecido. Ele continua acontecendo. Eu vejo aqui da janela. Tem um monte de foto até. Vejo às vezes no metrô, ou vejo quando eu tô voltando do curso. A diferença é que hoje ele encontra a gente fazendo outra coisa. Às vezes eu tô respondendo uma mensagem, às vezes eu tô pensando no que é que eu tenho que fazer quando chegar em casa, ouvindo alguma coisa no fone, olhando pro celular. As pessoas talvez ao meu redor estão cada vez mais dentro de uma tela diferente. Não existe mais um programa começando e avisando pra todo mundo que o dia tá entrando numa nova fase. Cada pessoa tá assistindo a uma coisa diferente no seu stream favorito. O vídeo de uma pessoa começou há 10 minutos. A série de outra tá pausada tem 3 dias. Alguém tá trabalhando, outra pessoa tá jogando. Alguém tá rolando a tela sem prestar muita atenção. A televisão deixou de organizar o horário da casa. A internet misturou partes do dia. A escola pode continuar no celular. O trabalho pode entrar em casa. A conversa com os amigos acontece durante a aula, durante o jantar, no ônibus, na madrugada. Tudo acontece o tempo inteiro. Isso tem lá suas vantagens. Eu não preciso esperar uma música tocar de novo para descobrir o nome. Também não preciso esperar o filme passar na televisão. Eu posso falar com alguém do outro lado do mundo em segundos. Só que quando tudo pode acontecer a qualquer momento, alguns horários deixam de ter uma identidade tão clara. O fim de tarde já não chega mais acompanhado daquela vinheta. E
morar em Estocolmo deixou essa sensação ainda mais estranha pra mim. No inverno, escurece demais. 3 horas da tarde, 2 já tá escuro. Tem dia que a tarde parece que nem vai conseguir começar. No verão é o contrário. O sol fica. Tu termina de jantar e ainda tá claro. Olha pro relógio, já são 9 horas da noite. O corpo espera a escuridão pra entender que o dia acabou. Mas ela demora. As pessoas aproveitam os parques, sentam perto da água, ficam do lado de fora até tarde. É bonito, porque são muitos meses de inverno, então tu sente falta do sol. Existe uma energia muito boa na cidade aqui durante o verão, mas ela não produz em mim a sensação daquele fim de tarde no Ceará, porque não é só questão de luz, é o conjunto inteiro. Saber onde é que eu tava naquela fase da vida, aquele uniforme da escola, é chegar em casa sem ter um computador no bolso, é ouvir uma música numa televisão e não conseguir descobrir o nome, é não precisar combinar muita coisa, é a rua funcionando como um lugar de encontro, é estar numa idade em que sair pra calçada já era sair. Talvez por isso aquela lembrança tenha aparecido com tanta força enquanto eu voltava do curso. A luz estava até parecida, mas todo o resto era diferente. Eu estava em outra cidade, em outro país, falando outra língua durante boa parte do meu dia, voltando de um curso, já sendo adulta, com uma vida que eu não imaginava que eu teria quando eu voltava da escola lá no Ceará. Por alguns segundos, as duas cidades ficam juntas na minha cabeça. Estocolmo estava na minha frente, mas aquele fim de tarde estava em um outro lugar. Eu não quero encerrar esse vídeo dizendo que antigamente tudo era melhor. Não era. A gente também ficava entediado, tinha problemas, preocupações, dias muito chatos. O filme da Sessão da Tarde nem sempre era bom. A temporada de Malhação às vezes era uma porcaria. Nem toda tarde terminava com um pôr do sol bonito e a turma reunida na praça. Só que algumas cenas comuns acabaram ficando. Aquela minha mochila, a televisão ligada, o barulho do portão, o cabelo molhado. Uma música que eu não sabia quem era que cantava. A luz laranja batendo na parede da casa. A voz de alguém chamando pra sair. Talvez o teu fim de tarde fosse completamente diferente. Não sei. Talvez tu ficasse em casa jogando videogame, fosse pra lan house, talvez ajudasse alguém de tua família, talvez dormisse no sofá e acordasse e já tava escuro. Talvez tu tenha crescido em outra época e conheça uma versão totalmente diferente disso. Então, eu quero saber de uma coisa. O que era que acontecia quando tu chegava da escola? Não precisa me dizer qual era o filme favorito ou qual era a temporada de Malhação que tu assistia. Eu quero saber a cena. Onde tu deixava a mochila? O que era que tinha pra comer? A televisão tava ligada? Tu ia sair depois? O que era que costumava te chamar lá no portão? Como era a luz da tua rua quando os postes acendiam? Escreve nos comentários. Eu quero ler essas lembranças porque é o tipo de conversa que eu quero construir por aqui. Conversa sobre coisas que pode parecer pequena quando estava acontecendo, mas continua aparecendo anos depois, às vezes no meio de uma cidade completamente diferente. Então, esse foi o primeiro vídeo do Conversa Desencaixada. Eu sou Luana, obrigada por ficar aqui comigo sem pressa e a gente continua na próxima conversa. Tchau!